Muito bem, estamos começando, aí o pessoal vai entrando e nós vamos começando, né? Então, primeiro eu queria começar trazendo uma reflexão a todos. Eu sei que vocês já ouviram as seguintes expressões, né? Ele é esperto como uma raposa, tem uma memória de elefante, trabalhou como um carneiro, tem a força de um urso. Vocês já ouviram essas expressões, né? E essas expressões se encontram até em livros sagrados, como a Bíblia, falando sobre os animais, né? Dessa relação que a alma animal tem com a nossa alma, né? Com a nossa alma humana. De onde que vem tudo isso? Qual é o sistema de estudo, de zoologia, etc., que pode dizer que elefante tem boa memória? Como é que eu posso afirmar que elefante tem boa memória? Então isso faz parte já de um conhecimento muito antigo, né? E nós estamos falando assim do xamanismo, né? Uma parte importante para nós no xamanismo universal é em compreender essa relação que nós temos com os nossos totens, né? Eu digo com os nossos totens, não só com o totem animal. Porque numa relação quando a gente fala de todas as nossas relações, Mitakuye Oyasin, por exemplo, ou Mitaquiase, Mitakuye Oyasin, mais falado pelos índios norte-americanos, os mexicanos usam Mitaquiase, significa por todas as nossas relações, né? Por todas as relações com todos os nossos parentes. Mitakuye Oyasin é um mantra que simboliza todas as relações que nós tivemos com todos os seres, em todas as vidas que nós vivenciamos aqui na Terra, todas as vivências, né? Desde um inseto rastejante até o irmão que está do seu lado, Mitakuye Oyasin nos conecta com a fonte criadora da vida. Então a gente aprende através dessa roda, essa roda fantástica, né? Que um conhecimento ancestral, essa roda que nós já há muitos anos adaptamos à nossa ecologia, ao nosso sistema, ao nosso hemisfério. Você deve estar olhando lá no meu fundo, que ao invés de norte, do N, nós temos o S na frente, né? Porque essa é a nossa realidade aqui, uma realidade que a escola não nos ensinou. A escola nos ensinou que nós temos um norte acima da nossa cabeça. Aí você fala norte, sul, leste, oeste. Mas isso é para quem está no norte, não é para quem nasce no sul. Quando você está no sul, por que o norte? O norte é de onde vêm os ventos frios. Não é isso? Lá para o hemisfério norte, que fazem a renovação da Terra. Mas na medida que você mora no hemisfério sul, o que está acima da sua cabeça? Não é o hemisfério, não é o polo norte, e sim o polo sul, e é do polo sul que vem os ventos frios que trazem, né, essa renovação da Terra no momento do inverno, né? Aí você fala, Léo, você colocou o mapa de ponta cabeça? Não, eu ajeitei o mapa, sem nenhuma arrogância. Mas isso foi um conhecimento que foi nos passado de forma equivocada. Não é isso? Lá eles giram no sentido horário e aqui nós giramos no sentido anti-horário. Essa é outra coisa também. Só que a gente fala sentido anti-horário, que a gente gira aqui, é anti-horário para eles, que para nós esse é o verdadeiro sentido horário. Não é isso? A gente vai observando até as águas como giram no hemisfério sul, são diferentes do jeito da direção que gira no hemisfério norte. Uma vez eu fui observar um cipó, é um cipó que a gente usa para fazer o Santo Daime, ayahuasca, o jagube, e eu fui observar, por exemplo, no Havaí, ele gira do lado completamente oposto do nosso. Então essa roda aqui, essa roda que a gente estuda no xamanismo universal, na verdade acerta a nossa vida, não bota o nosso mundo de ponta cabeça, mas coloca ele no lugar certo. Nós aprendemos que o hemisfério sul é o povo abaixo da linha do Equador, só para dar uma reforçada nisso.
Abaixo da onde? Se imagina uma esfera, a Terra, o planeta, no meio do universo, no meio do nada ali, ou do tudo, lá do universo. O que está embaixo, o que está em cima? Se sair um foguete pelo hemisfério sul e outro pelo hemisfério norte ao mesmo tempo, qual que está subindo, qual que está descendo? Para pensar. Então nossos ancestrais, quando vieram aqui para o planeta, eles trouxeram seus festivais, os ancestrais, que eu digo, europeus na maioria, né, que tem no Brasil, ou orientais, e não fizeram a transposição para nossa realidade aqui no hemisfério sul, né? Então nós na roda passamos a acertar isso e entender que no passado todos os sistemas de magia, na verdade, a gente, quando você não faz a transposição, você acaba evocando espíritos do frio no calor e vice-versa, né? Então essa primeira coisa que a gente vai ensinando nessas rodas de estudo, como acertar o nosso mundo de verdade, a nossa ecologia. Aqui, por exemplo, nós estamos caminhando para o meio da primavera, e lá no hemisfério norte eles estão caminhando para o meio do outono, né? Tudo é o contrário. Então, voltando, esse conhecimento dos talentos dos animais, esses talentos que a gente prega, já são conhecimentos ancestrais, né? Porque o homem estudava os espíritos animais. E assim nas religiões também, as grandes religiões, eu acho interessante, né? Porque se mistura tanta coisa. Tem uma frase até de Jung, né, que dizia assim que a alma animal é a que mais se aproxima de Deus, né? E vamos entender primeiro esse conceito do animal. Para nós, no xamanismo universal, animal vem de ânima, e ânima é alma. Então nós falamos do conceito de um mundo animado. Um mundo animado que permite o estudo e a inclusão de insetos, de peixes, de répteis, tudo isso para nós é animal. Aves, então é tudo aquilo que é animado, não é? Um conceito mais amplo desse mundo animado. E como nós vivemos nesse mundo de todas as relações, de todas as nossas relações, nós não temos só o tótem animal. Nós temos um tótem vegetal, ou seja, a sua pedra de fundo. Nós temos um tótem vegetal, ou seja, a tua planta. Esse é um conceito até que a homeopatia usa bastante, na sua planta de fundo. E assim a gente vai entendendo, Mitakuye Oyasen, todas as nossas relações. Que de uma certa forma a gente faz uma relação com muitas coisas, não é? Quando a gente vai buscar a espiritualidade, você tem o seu signo, que tirando o signo de Aquário são todos animais, não é? Você vê o zodíaco chinês, são todos animais. Esse ano aqui nós estamos vivendo, por exemplo, o ano do rato, né? Até a forma, quando a gente faz o estudo da alma animal, do espírito animal, nós entendemos e passamos a enxergar esse mundo fantástico de uma forma muito diferente. Eu, em 1999 para o ano 2000, eu até escrevi um livro chamado Espírito Animal, olha aqui. Ó. Não estou vendendo o livro, viu? Esse livro já está esgotado, a gente está estudando até uma segunda. Oi, deixa eu ver se fica bem assim, né? Então nesse livro eu fiz um estudo profundo da alma animal. Então eu fui ver que o animal tem participação em tudo, no jeito que a gente fala, como eu disse, nas escuderias dos clubes de futebol, por exemplo, dos clubes esportivos, que colocam os animais como símbolo de força, de agilidade, de talentos, de dons. Você vê na magia, até a utilização dos animais, infelizmente, né, um resquício do passado já, que eram os animais sacrificiais, ou seja, os animais que serviam de sacrifício, ou seja, era uma forma de utilização dessa energia animal também.
Uma forma que nós já superamos há muito tempo aqui no xamanismo universal, né? A gente tem uma relação de amor com os animais. Então, na verdade, minha relação com os animais veio de uma relação de amor, desde pequeno. Eu lembro quando eu era pequeno, e isso eu passei para o meu filho também, e eu vejo com as crianças, meu neto agora, adoram brincar com os animais, né? Os animaizinhos de borracha. Eu lembro que eu fazia, meu pai me dava um monte desses animais, conforme ia achando, ele ia me comprando, e eu ia fazendo, eu ia brincando. Não tinha videogame na época, né? Ainda bem. Aí eu ia montando um habitat de cada um, fazia como se eles estivessem na floresta, botava o leão de um lado, a girafa de outro. Então, só que eu estabelecia um contato com a alma dos animais desde cedo, né? Um amor pelos animais. Através desse amor pelos animais, eu me tornei vegano também, né? Então fui entrando muito dentro da alma do animal, entendendo isso, especialmente no xamanismo. Porque, como eu disse, a gente vai ter várias coisas, você tem os seus números, né? Você tem o teu tipo de enneagrama. Então, animal guardião não é um santo e nem um espírito, na verdade. É um espírito quanto essência. Não como um espírito. Às vezes as pessoas me perguntam, Léo, eu tinha um cachorrinho da época que eu era pequeno, e, puxa vida, eu vivo sonhando com ele, fez parte da minha vida, então, não sei o que. Será que esse cachorrinho é meu animal guardião? E eu sempre brinco e falo assim, ó, só se for o Egum, né, a alma penada do seu animal de poder, porque não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala do espírito animal, do espírito totem, é o animal que habita em você. É seu instinto animal. É parte da sua alma. Então, no estudo do xamanismo, nós temos uma parte que é sombra e uma parte que é luz, não é isso? A gente aprende isso, né? Então, assim como você tem um animal guardião, você tem um animal guia das sombras também, um animal sombra. Poucas pessoas estudam isso. Então, o que corresponde? O animal guardião é como se fosse seu alter ego. Aquela parte em você que não é racional, que ela é intuitiva, ela é perceptiva. Uma parte em você que Castaneda talvez chamaria de nagual, né? Essa força nagual, onírica dos animais, né? Onde você, através desse estudo, você começa a perceber a tua ligação com um determinado animal. A tua inspiração, que te leva para esse lado não localizado da mente, né? Que torna possível, não uma metamorfose, né? Mas torna possível uma ligação, onde você se vê no corpo do seu animal. E através dos seus olhos você pode ver, através do seu corpo você pode sentir, pode perceber em outro estado de consciência, um estado mais expansivo de consciência. Então, o animal guardião é aquele que te serve também para as orientações de situações que você vai passar na tua vida, para você vencer seus medos, suas inseguranças. Ou seja, na hora que você se liga com o seu animal guardião, é como se você estivesse evocando os talentos daquela espécie. Não existe um determinado animal. Quando a gente fala águia, não estou falando de uma determinada águia, de um determinado lobo. É o espírito da grande águia, entendendo a alma dos animais como uma alma coletiva. Nós passamos muitos anos estudando no passado, né? Hoje parece que a consciência começa a se expandir um pouco mais, mas estudando no passado que os animais eram seres irracionais. Não é? E eu sinto que o homem começou a falar dessa forma, porque até fica mais fácil de escravizá-los, né? de comê-los, né? De utilizá-los de uma forma dolorosa. Né? Os animais a gente vai aprendendo que não são irracionais, eles têm uma racionalidade diferente da nossa, mas existe uma inteligência. Estude as formigas, por exemplo.
para você ver se não tem uma inteligência. Estude as abelhas, para você ver se não tem uma inteligência ali também, né? Um dia eu assisti um National Geographic que mostrava uma macaca. Eu gosto muito de assistir esses Animal Planet, essa coisa, sempre gostei de assistir, né? Aprender um pouquinho mais sobre os animais. Mas tinha uma macaca que estava com um filhote nas costas, carregando o filhote, né? E acho que estava procurando comida, e ela pega e passa de um lugar ali, do lugar que ela costuma viver, e de repente cai uma tempesta, tem uma chuva daquelas ali, né? Ela se esconde ali, e quando ela vai voltando, o caminho de volta dela se transformou num rio ali que passava. Ela parou naquele rio, ficou observando aquele rio por um tempo para ver se passava, né? Aquele momento da chuva. Daí ela ficou lá esperando, até que uma hora ela pega um galho de árvore que está ali, um pequeno galho de árvore, e enfia no rio. Aí ela sente o chão ali, né? O toque. Quando ela sente o toque, ela pega, coloca do lado do corpo dela e vê se dá para ela passar. Se dá pé. Aí quando ela viu que dá pé, ela pega, dá aquela respirada e atravessa. Isso é instinto? Ou tem uma inteligência? Diz que os animais não têm essas emoções, né? E daí um dia eu vi assim uns elefantes caminhando, uma manada de elefantes ali passando, e vem uma alçada de um animal que foi arrancado das presas, né? Um homem, grande predador mesmo, né? Aí eles reconheceram aquela ossada como alguém da família, se reunirem como um ritual, se reuniram em torno e passavam né, as trombas na ossada e choravam, se movimentavam de um lado para o outro como que lamentando, como se fosse um ritual de despedida, de tristeza ali. Como os animais não têm emoções? Tem emoção, tem uma inteligência e tem uma alma. O animal tem uma alma, como as plantas. Tem energia, como as pedras, como nós. Todas as nossas relações. Então compreender que na hora que você começa a trabalhar os seus animais, é como se você mimetizasse. Você olha no espelho, de repente você começa a sentir através do seu animal. Você sente uma percepção diferente, uma percepção que te permite reconhecer uma energia. Não sei se você se lembra na época dos tsunamis que apareciam, antes mesmo dos radares, das coisas, os animais já sacavam que isso acontecia na natureza e já começavam a sair e andar. Então eles têm uma percepção diferente. Você se ligar com o seu animal é você se alimentar dessa fonte de conhecimento. Todos nós temos um animal guardião, assim como temos um totem mineral, assim como temos um totem vegetal, assim como temos nossos ancestrais. São coisas diferentes, mas compõem por todas as nossas relações. Eu, quando era pequeno, por exemplo, hoje continuo assim, né? Eu via muitas coisas, assim, via espíritos. Minha família toda era uma família espírita, né? Aliás, eu cresci dentro de um centro de um centro de Umbanda. Embaixo o pessoal meu pai fazia os trabalhos, né? Toda quarta e sexta-feira meu pai se reunia ali na nossa casa e eu ficava em cima, meu quarto ficava em cima do templo ali, né? Então fui me acostumando assim com esse mundo animado. E eu tinha muitas visões, inclusive visões de animais. Eu me lembro muito de uma visão que foi um susto que eu tomei. Eu estava dormindo assim e eu sonhei com uma grande ave. Eu não sabia determinar que ave era. Depois de uns anos que eu fui compreender que era uma águia. Eu estava sonhando que estava bem na cabeça, na ponta, no pé lá da minha cama, né? Aí eu me assustei, abri os olhos. E quando abri os olhos, ela ainda estava lá. E ela foi aos poucos assim, se desfazendo. Foi uma gritaria em casa, né? E aí a mãe, quando vê que o filho está tendo muita
visão, né? Daí que nós eu comecei desde pequeno a frequentar os trabalhos espirituais, os trabalhos espíritas, né? Para poder baixar um pouco aquela pressão de ver coisas, né? E eu sempre tive um envolvimento com os animais, morei no Mato Grosso, tive uma amiga que era uma lobeta, que era um pati, então eu tive uma fascinação por esse mundo e até hoje, e um respeito por esse mundo até hoje. Então um animal pode mostrar caminhos. A gente faz geralmente uma jornada, uma meditação que é um início de relacionamento, onde através de um tambor, de um batimento de tambor de 150, 200 batimentos por minuto, que vai ajudando a alterar a frequência cerebral e colocar a pessoa num estado de transe, você vai se conectando com essa força dentro de você, né? E aí abre-se um mundo diferente, um mundo animado. E é isso mesmo. Quando a pessoa está desanimada, para nós, o xamanismo universal, é como se ela tivesse sem o seu poder animal. Sem ânima, né? Sem alma. E a gente faz esses voos, essas jornadas, para recobrar o seu poder animal, né? Ou que significa o seu poder pessoal. Então, nos dá muitas respostas para o nosso autoconhecimento, nosso animal guardião. Lembrando que também tem o sombra, isso nós vamos falar amanhã. Se você achou interessante esse estudo, amanhã nós vamos falar sobre o animal sombra, que é um outro lado da gente, né? Que é o lado que está já mais num nível inconsciente, aquelas coisas que a gente teme ver em nós mesmos, que são traços da nossa personalidade, que nós temos vergonha, que nós tememos, que é uma outra fase do trabalho também. Então a gente faz uma meditação onde a gente acessa um túnel, né? No começo uma visualização criativa, que você vai acessando um túnel. Esse túnel representa um mundo profundo. Nesse túnel ali você vai andando, tem um portal que a gente abre e a gente entra em contato com esse mundo profundo, né? Com esse mundo animado, onde ali habita, em um lado da sua consciência, o teu animal guardião, o seu totem, né? O animal de poder, o seu nagual, enfim. Está tudo ali, que são respostas que você pode buscar em si mesmo. E aí você fazendo, isso sempre, porque não adianta você também fazer um encontro com o animal, eu quero saber qual é meu animal, e aí? Você vai fazer como aquele coquetel esotérico, né? A pessoa fala, isso aqui é a bolsinha esotérica. Então tá aqui minha numerologia, tá aqui meu anjo da guarda, tá aqui meu não sei o que, tá aqui não sei o que lá. E aí você acaba não fazendo nada com ele. É um início de um relacionamento, que ele vai se fortalecer na medida que você pratica. Você vai e entra dentro desse mundo, né? Veja assim os animais nas grandes religiões também, né? Você pega lá no Egito, os animais eram seres zoomorfos, não é isso? Metade animal, metade homem, metade humano. Então você tinha ali Thoth, cabeça de falcão, corpo de gente, por exemplo, né? Todos os animais, assim como a personificação da divindade como animal, né? Na Índia você tem o célebre Ganesha, cabeça de elefante, corpo de gente, por exemplo, né? São Hanuman, né? O comandante das esquadras lá de Krishna. Você pega, por exemplo, nos provérbios de Salomão, ele falar de unicórnio. Então a nossa relação com o mundo animal, ela é muito estreita, uma relação perdida. Nós estamos criando um karma com isso, né? E temos também um símbolo do salvador do mundo animal, que se expressa na figura de Noé, por exemplo, né? Noé, que era da descendência de Abel,
era vegetariano, no próprio filme ali você vai ver que, né, que a família dele era toda vegetariana, né? Essa é a geração de Abel. A geração de Caim foi a que entrou em contato com o sangue, né? Você se lembra dessa história, né? E ele se tornou isso, o símbolo de um criador, de um defensor do mundo animal, né? E se você for ver o paraíso, as imagens do paraíso, você vai ver o homem, a mulher, né? E todos os animais ao lado. O símbolo da paz, do paraíso. Isso faz parte das visões do paraíso. Como os animais fazem parte de tudo, até a figura da serpente, né? Que era Lilith. É isso, olha, abre-se uma porta de muitos mistérios quando a gente faz um estudo com os animais, né? Por exemplo, a gente vai vamos pegar um pouco, ver como na Bíblia tem muita coisa também, né? Aquela passagem de Moisés. Moisés, não sei se vocês já notaram que tem uma hora que ele desce com as tábuas, não é? Com os mandamentos ali. E de repente, não sei se vocês já notaram em algumas imagens, estátuas de Moisés ali, imagens de Moisés, que parece que ele tem 2 chifres. Não sei se vocês já perceberam, Michelangelo, por exemplo, Moisés e Michelangelo, você vai ver que ele tem 2 chifres aqui. E muitas pessoas falam, o que é esse chifre? É lógico que é o símbolo das sarças ardentes, né, do Espírito Santo, porque ele vai, Moisés era o cara, ele falava direto com Deus. Era direto com o presidente ali, né? Então ele desce com aquelas sarças ardentes, assim como o símbolo do carneiro. Moisés era marciano, era o carneiro. Áries, ariano. O avatar da era de Áries, né? Então como é que é? O que significa isso? Como é que era o Moisés? Ele era a ira de Deus. Ele chegava lá pro faraó e falou assim, ó, cara, se você não libertar meu povo, eu vou te ferrar, amanhã eu vou mandar um monte de gafanhoto, vou acabar com todas as suas plantações, tal, não sei o que, tal, não sei o que. Depois mandou um sapo, depois mandou, quer dizer, foi mandando uma série, quer dizer, o Moisés ia pro pau. Era isso, né? E daí quando ele chega com os mandamentos, o que ele olha, o que ele vê lá embaixo? O pessoal adorando um bezerro, touro. Ele fica doido, né? Pega, joga lá as tábuas, seus miseráveis, tá, blá, 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 aquela ira mesmo, né? Dizem os mais esotéricos, os estudiosos esotéricos, que isso marca a mudança da era de touro para a era do carneiro, de Áries. E aí nós temos Jesus, o avatar da era de peixes. O que peixe simboliza? Primeiro, o peixe não tem pé, né? Ele flutuando, né? Que essas pessoas de peixe, o peixe geralmente é simbolizado como a energia de Cristo, né? Até. Ele era um pescador de almas, de certa forma. Jesus era isso, né? E o símbolo do cristianismo na época, o cristianismo primitivo na época, era o pastor, a ovelha e o peixe. Peixe é o significado oculto da vida de Jesus. Assinado de seu avatar da era de peixes, né? E daí o que fizeram? Eles tiraram o símbolo de peixe e só ficaram com um pastor e ovelha. Exatamente, tiraram esse significado oculto. Principalmente onde se dizia que nós temos Deus dentro de você, de cada um de nós. É isso, se você tem Deus dentro de cada um de nós, porque nós precisamos de grandes igrejas, se Deus está dentro da gente. Tem coisas assim, né? Então que foi tudo parte de uma reforma que foi feita, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então ele, como o avatar da era de peixe, é diferente. Se Moisés ia lá, ariano, para a guerra, Jesus já dava outra face. Era o amor incondicional, né? Ele dava outra face ali, né?
Dizem que quando Jesus foi crucificado, ele tinha aquele epitáfio, né? Eu estou dizendo de conhecimentos esotéricos que fizeram parte do meu estudo sobre animais, né? Que diziam que não era INRI, que naquela época assim se falava mais o aramaico, né? Ou o grego arcaico. Então, os estudos mais místicos dizem que na verdade era Ictus. O que era Ictus? Ictus, ou Ictius, era o deus peixe Ea, filho de Andrômeda, que foi trazido para as margens do rio através de dois golfinhos, que depois virou o símbolo do signo de peixes, né? Aqueles dois golfinhos, depois viraram os peixes, mas eram dois golfinhos. Levaram esses ovos, né? E aí nasceu o deus peixe Ega, Ictius. E significa Jesus Nazarenos Rex Iodeodos. Ictios. Jesus Christus Theos Huios Soter. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Isso não é invenção. Não faz parte né, das minhas viagens. Isso é estudo. Se você pesquisar, você vai ver isso, né? E aí ele foi o avatar da Era de Peixes, né? Isso é interessante. Então veja essa ligação do animal, que é muito o que faz parte do xamanismo. A própria história do primeiro xamã, a história mais antiga do primeiro xamã, ela dá conta do seguinte, que existia os tangres bons do Ocidente. Só existia seres celestiais nessa época na Terra. Esses tangres bons criaram os homens, a humanidade. E os tangres que vinham do Oriente, aqueles tangres, maus tangres, eles, enfurecidos pela obra, né, do Ocidente, resolveram jogar sobre os homens a peste, a doença, a morte. Aí grande espírito, comovido com o que estava acontecendo com os homens, manda o espírito de uma águia para poder ajudar na medicina, ali, ajudar na recuperação dos homens. Então o espírito dessa águia vai até os homens, tenta falar com os homens, mas a linguagem não conseguia, através da linguagem não combinava, ela não conseguia se expressar através da linguagem com os homens. Aí ela voando já, quase que desanimada, de repente ela vê uma mulher dormindo no pé de uma árvore. Ela vai até essa mulher, ele se apaixona, ela faz amor com essa mulher, e do fruto desse amor é que nasce o primeiro xamã. Olha a história do xamanismo, totalmente ligado com o mundo dos animais. Daí você vai ver nas escavações seres alados, né? Homens, né? Alados. Você vê figuras bastante zoomorfas do xamã dançarino, por exemplo. Tem uma que é o xamã dançarino que foi descoberto na França, né? Em um lugar chamado Toifé, onde você vê uma figura que tem cabeça de coruja, corpo e membro de leão, rabo de não sei o que, quer dizer, totalmente zoomorfo, essa figura do xamã dançante, dançarino, né? Então essa ligação forte que nós temos com os animais. Aí você tem a figura de São Francisco que foi um dos protetores dos animais também. O São Francisco, ele, por exemplo, ele amansou um lobo de Gúbio, que era um lobo que existia na Itália. Gúbio é um lugar lá da Itália, né? Que comia o rebanho, essa coisa toda, e os caras já estavam organizando para matar o lobo, né? Até que numa das caminhadas de São Francisco ele fica frente a frente do lobo. Nesse momento que ele fica frente a frente do lobo, ele apazigua, ele acalma o lobo. Passa a apaziguar tanto que se você for ver uma imagem de São Francisco, você vai ver a imagem de São Francisco com esse lobo, que é o lobo de Gúbio, o lobo que ele amansou o coração dele, a alma dele, né? E
também as andorinhas todos, e ele tem o cântico dos animais, olha, São Francisco de Assis. Santo Antônio é a mesma coisa. Esses poderes xamânicos, né, até nos santos cristãos, né? Ele vai para uma cidadezinha, Santo Antônio, para pregar o evangelho. Aí chega na cidade, ele começa a pregar, mas ninguém dava bola para Santo Antônio. Ficava lá falando ao Léo, né? Não para mim, ao Léo. Ficava falando para ninguém. Até que uma hora, ele estava no rio, na beira do rio, ele se cansa de tentar convencer as pessoas a ouvir. Daí ele fala assim, peixes, criaturas de Deus, os caras aqui não estão querendo saber a verdade, etc e tal. Daí ele começa a fazer um discurso, a pregar para os peixes, faz o sermão dos peixes. Que se você for buscar aí, você vai encontrar. Buscar aí na net, você vai encontrar essa história. E ele começa a fazer o sermão para os peixes. De repente os peixes sobem Isso não é a história do Léo, é a história que está aí, ó, né? Dos santos. Aí os peixes começam a botar a boca para fora, assim, e ficavam como que se estivesse ouvindo ele falar. E ele fez o sermão dos peixes. Daí as pessoas, ao verem aquilo, aí eles começaram a se aproximar e começaram a escutar Santo Antônio pregando. Faz parte dos milagres aí de Santo Antônio, né? Aí você vai vendo, né? Na Umbanda, no Candomblé, na história da humanidade, sempre os animais com muita participação na magia. Aí você vai ver um tarô, aí você vê lá a carta da lua, onde você vê o chacal, você vê um cachorro, aí você vê lá um lagostim, vários, assim, você vê as visões de Ezequiel, onde eles veem os animais que são os guardiões do trono de Deus, que é o touro, que é a águia, que é o leão e o anjo também. Então quando você começa a entrar na mente animal, você vai ver que não é só, né? Às vezes as pessoas brincam assim, vocês aí são xamanismo, são engraçados, né? Vocês falam com os animais, como é que é o negócio aí? Vocês falam com os animais? Como é que vocês falam com os animais? Um dia vieram falar isso para mim, eu perguntei, eu falei assim, você tem algum animal na tua casa? Ela falou assim, eu tenho um gato. Eu pergunto assim, você fala com ele? Aí ele parou para me olhar, falo com ele. E ele obedece? Ele te entende, você fala as coisas, parece que ele te entende. Você fala com os animais também, não são só nós do xamanismo. A diferença entre nós do xamanismo, que além de a gente falar com os animais, a gente escuta eles também. Aí num plano onírico de consciência, no plano quando você entra nessa consciência animal, o animal passa a ser seu conselheiro. Passa a ser o seu oráculo, sua avaliação, porque você começa a sentir ele dentro de você. Tem um momento que você vai se identificar tanto com ele que você olha no espelho e você vê teu animal em você. Tem uma força verdadeira que você pode acessar através da invocação, através de cerimônias, através de ritos, através da meditação. Você pode acessar. E já no budismo que fala que das nossas encarnações animais. Então não é, né, uma coisa que está aí no inconsciente coletivo, que basta você descobrir. O seu animal já está em você. Você tem uma parte da sua personalidade que está relacionada com um tipo de animal. Você já tem. O que a gente faz é fazer com que a pessoa descubra. O que é descobrir? Que você desenvolve em você esse poder. O que significa desenvolver? Desenvolvimento, sabe o que significa? Tirar o invólucro. Essa é a tradução, é a origem literal de desenvolvimento. Tirar, você tem uma coisa envolvida e você desenvolve, você tira o invólucro e aí você pode enxergar melhor. Então esse é um poder verdadeiro que te fortalece, que te traz um entusiasmo.
Quando você está sem o seu animal guardião, você está desanimado. É isso? Quando você está na força do seu animal, você está entusiasmado. Se desanimado, o prefixo de significa sem, ânima, alma, é aquela pessoa sem alma. A pessoa entusiasmada, o prefixo em é com, e vem de enteos. Teos significa Deus, é quando você está com o poder de Deus em você. Então esse é o entusiasmado. Se do lado você está desanimado, sem alma, do outro lado você está com a força de Deus dentro de você, né? Tudo depende também da forma que você vê esse Deus, da crença que você tem nesse Deus. É através da crença que você tem no seu Deus que ele se manifesta em você. Seu Deus é um Deus onipotente, onisciente, você tem essa crença dentro de você, você tem a construção dessa imagem de Deus dentro de você, é isso que você vai sentir. Não estamos aqui para dizer se isso é verdade, mentira, se isso é ilusão, isso daí não é nós, não somos nós que temos que responder. Mas você tem uma verdade que atua em você, na tua alma. Então, o animal guardião é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e de poder pessoal que você pode acessar, né, através da invocação. E é muito comum também a gente, no trabalho do xamanismo, receber a canção do seu animal. E depois de um tempo, a gente aprende a dançar o nosso animal. Quando você está na meditação, você utiliza a forma do seu animal. Uma forma de honrar o seu animal é através da dança, a dança do animal. Eu não sei se alguém de vocês aqui, por exemplo, assistiu um filme. Tem muitos desenhos que falam de xamanismo, sabia? Um deles é aquele Irmão Urso. Acho que é Irmão Urso, uma coisa assim, né? Do Walt Disney. Que é mais ou menos assim. Começa a sessão com uma dança dos animais guardiões. Tá lá a tribo ali, tá os garotos, os jovens da tribo fazendo seus ritos ali de passagem, né, da infância já para, né? Então ali, então ele vai dançando pro urso. E ele ficava super chateado, porque ele não queria que o animal guardião dele fosse urso. Ele queria que o animal dele fosse um tigre, uma coisa assim, né? Ele falava, não gosto de urso, tal, não sei o que lá. E passa ele dançando o urso, até que de repente ele tira o invólucro, ele desenvolve aquele poder que já está dentro dele. E eu não quero contar para aquele que não assistiu, assista. Assista o Irmão Urso, que você vai ter uma surpresa. Muitos filmes, Pocahontas, quando você vai ver, tem traços do xamanismo em muitas coisas, né? Muitas coisas. E você pode aprender com a consciência do que é essa força dentro da gente. Uma força verdadeira, que você passa a viver. É um lugar que você sabe que você pode ir, que você vai acessar talentos. Cada animal tem seu talento específico. Então esse é o estudo profundo que a gente faz no xamanismo universal através dos animais guardiões, né? Aí as pessoas perguntam assim, mas como se descobre seu animal? Então a gente faz geralmente nos nossos encontros, nós promovemos essas meditações, né? No caso da roda de estudos, essa roda aqui que a gente trabalha, cujos guardiões são animais. Quando você vê essa roda aqui, ó, tem 4 animais aqui que são os guardiões das 4 direções. Então você tem aqui, ó, no oeste, que representa o outono, que representa a escuridão, que representa a Mãe Terra, que representa as raízes, que representa o corpo físico, que representa o corpo mineral, que representa a Terra, o planeta Terra. Você tem a ursa cinzenta. Aqui você tem 2 lados femininos, 2 lados masculinos. Mudkelwis, o espírito guardião da direção oeste da roda medicinal, né? Então você vai estudar essa parte aqui também muito espelhado, tudo tem a ver com tudo, né? Cada ícone que tem dentro de cada direção corresponde aos talentos dessa direção, a força
ao poder da direção. Então aqui você tem o feminino profundo no interior da caverna da ursa cinzenta. As cavernas no xamanismo representam o útero da Mãe Terra. Então aqui é o lugar de você trabalhar a sua saúde, aqui é o lugar do curador, onde está o urso. Né? Se você tem aqui na direção oeste o feminino profundo, na escura caverna da ursa cinzenta, você tem no leste o lugar onde o sol nasce, aqui é a escuridão, aqui é a claridade, a iluminação e a pureza. Aqui você tem o feminino profundo na caverna do urso, e aqui você tem o masculino elevado nas asas da águia dourada do leste, o lugar da iluminação, do corpo espiritual. Né? Aqui você trabalha o reino mineral, aqui você vai trabalhar o reino espiritual. Aqui é o outono, aqui é a primavera, aqui é a terra, o elemento terra, aqui é o fogo. E assim vai, ó. O estudo. Estudar xamanismo é abrir o livro da natureza, onde você vai aprender os mistérios que se encontram em cada pedra, em cada planta, em cada manifestação animal. Isso é xamanismo. Né? Aí você tem aqui o búfalo branco, no sul, representando o inverno, representando as estrelas, o corpo das estrelas, né? Representando o elemento ar, aqui você tem, e o reino animal. Aí você tem o búfalo branco, lugar da purificação, da limpeza da mente também, da harmonia, da ressonância harmônica. E você tem aqui no norte o coiote, o palhaço sagrado, né? A lua e seus mistérios. Aqui o verão, a força do verão e a força do reino vegetal. O espírito guardião é o coiote, que muitas pessoas conhecem como traiçoeiro, mas que nós vemos como o malicioso, que salta nas relações e nos relacionamentos. Então, aqui o que eu estou fazendo aqui com vocês é só um aperitivo da grandeza do que é o mundo animal. Já estamos quase encerrando aqui os encontros do Instagram, são encontros com hora marcada, não é? Então amanhã nós vamos ter o animal sombra. Hoje nós estamos falando mais sobre o animal guardião, e amanhã nós vamos falar sobre o animal sombra. E dia 20, se você quiser se aprofundar em toda essa roda, em todos esses conhecimentos, já iremos fazer a quarta e a última do ano, roda de estudos de xamanismo universal. Que você pode saber, ter mais informações no link da bio aí. Então vai começar dia 20, nós já temos 50 pessoas inscritas, não é? Então estamos aguardando aqueles ainda que queiram aproveitar essa última rodada do ano. Depois só o ano que vem, assim, só lá para março que nós vamos fazer. Então são 16 aulas, 2 por semana, de 2 horas e meia, onde a gente vai entrando nos mistérios do xamanismo, dentro, nos aprofundando na roda da vida, recebendo desafios para cada semana, se mergulhando, aprendendo xamanismo, mergulhando na sua realidade, no seu jeito de ser, e desenvolvendo, tirando o invólucro daquilo que no fundo já está dentro de você. É isso? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É um prazer, é sempre um prazer para mim falar de xamanismo. Eu amo isso que eu faço. Estamos chegando no finalzinho. Então lá no link da bio você tem informações. E amanhã nós temos um encontro marcado para você saber o que é esse animal sombra. Esse animal sombra é uma das partes que mais nos ensina no estudo animal. Isso eu posso dizer para vocês. Geralmente as pessoas só querem olhar para o eu superior, não é? Mas para os monstrinhos, para o Gremlin de cada um, ninguém quer olhar. Não é isso? E aí nós vamos dar uma olhada, passear um pouco por esse mundo sombrio, entender esse mundo sombrio e ver de que forma a gente pode ter solução para melhorar a nossa personalidade, nosso jeito de ser, nem que for um bocadinho. Tá bom? Quero desejar a todos muito amor, muita paz, muita luz, muito boa noite. E amanhã temos o nosso encontro marcado, no mesmo horário, aqui com os animais sombrios. Arro.
Mitakuyo Yase. Eu quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.